Oi, oi, seja muito bem-vinda, mulher! Esse canal foi criado para você que, assim como eu, é apaixonado por beleza, sobrancelhas e micropigmentação. E hoje eu vim falar para vocês de um assunto muito recorrente na micropigmentação e na micropigmentação labial, que é a polêmica fazer contorno ou não fazer contorno. Tem que ter contorno no lábio? Preciso fazer o contorno no lábio? O que você pensa sobre isso? Já vai me deixando aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião, porque eu vou colocar para vocês a minha e o porquê que eu trabalho da forma como eu trabalho. Se você está chegando aqui agora, não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Tábula Davies, eu sou designer e micropigmentadora há mais de 8 anos e nesse canal a gente fala sobre isso, sobre o universo de micropigmentação, sobre o universo de sobrancelhas e tudo que rodeia esse mundo incrível que está te esperando. Então, se você se interessa por esse assunto, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e me segue nas redes sociais, @tabuladavies em todas. Diariamente eu posto conteúdo por lá para esclarecer dúvidas, ensinando alguns detalhes, macetes e dando dicas incríveis para vocês que querem trabalhar com beleza, sobrancelhas e com micropigmentação. Mas enfim, vamos lá para o nosso assunto: fazer ou não fazer contorno nos lábios. Muitas meninas que estão iniciando na micropigmentação acreditam que é regra fazer contorno nos lábios, mas isso não é verdade. Já chegou de vir aluna pra mim falando assim: mas na microlabial feminina tem que ter contorno, a masculina é que não pode. E aí, o que você acha? Será que isso é verdade, gente? E você acha que na micropigmentação labial feminina tem que ter contorno? Pois é, gente, vou colocar pra vocês a minha opinião aqui. A micropigmentação labial, ela pode ter vários efeitos, tá? Existem várias formas de você fazer a micro que vai te dar um efeito diferente, vai te dar um resultado diferente. E entre esses a gente tem a técnica de batom, o efeito lip tint, a gente tem efeito de revitalização labial, a gente tem aquele lábio mais definido, a gente pode ter aquele lábio mais esmaecido, contorno, que não tem aquela definição, nós temos a neutralização labial. Então, dentro desse universo de micropigmentação labial, a gente tem vários efeitos que são possíveis. O que a gente precisa levar em consideração é como é o lábio que a gente vai trabalhar. Você tá com o lábio ali, a sua cliente tá ali, como que é o lábio dela? Ela tem um preenchimento, ela tem um lábio perfeito, a parte de cima e a parte de baixo simétricas, iguais, é homem, é mulher? Então levem em consideração isso. Normalmente, no masculino, a gente não trabalha contorno, tá? A gente só faz neutralização e efeito lip tint em lábios e sem um contorno definido. Mas daí se não faz um contorno definido, como que eu vou saber o formato do lábio? Define com lápis, com a canetinha, faz a marcação e vai trabalhando esse lábio de forma suave, sem fazer o contorno. No lábio feminino, a gente tem duas opções. Para você que está começando a trabalhar com micropigmentação, você pode fazer um contorno bem fraquinho, diluído, bem levinho, só para você ter o formato desse lábio. Ou então, vocês podem fazer a marcação mais do que uma vez. Eu particularmente prefiro fazer mais de uma vez a marcação e não fazer o contorno nos lábios, mesmo que seja um contorno diluído. A não ser, claro, que seja o efeito de batom. Se a cliente deseja o efeito de batom e eu vou trabalhar um lábio mais marcado, vou trabalhar um lábio mais intenso, aí ok a gente fazer um contorno para ter uma definição ali e trabalhar com uma borda mais marcadinha nesse lábio, que é o desejo da cliente. No geral, eu não faço contorno nos meus lábios. A grande maioria dos profissionais começa o lábio pela borda. Eu já faço o efeito contrário. Começo os lábios pela parte interna, pela parte central. E vou fazendo o movimento. Normalmente, o movimento que a maioria dos profissionais faz começa na diagonal. Eu já começo na vertical. A mulher do contra do negócio, né? Mas como eu gosto de trabalhar com o lábio com essa borda mais infinita, com essa borda mais esfumaçada, eu começo o lábio pela parte central e vou trabalhando ele em pedacinhos menores e indo para a borda, sempre fazendo um movimento eu chamo de movimento de decolagem,
um movimento de mais pressão e levantamento da máquina, pressão e levantamento da máquina, para que eu tenha um centro mais marcado, aquele centro de lábio mais intenso, aquela cor mais viva ali no centro e as bordas mais esfumadinha. E por que eu gosto tanto de trabalhar com os lábios com a borda esfumada? Simples e direto, gente. Não é todo mundo que vem pra gente com aquele lábio perfeito. Não é todas as clientes que gostam de fazer preenchimento labial e que tem a pretensão de fazer um preenchimento labial. Então, se a cliente chega para você, ela não tem um lábio perfeito, ela tem um lábio maior, outro lado menor, um lábio mais fino, e ela fala que ela não vai fazer preenchimento, não pretende fazer, não gosta, mas gostaria de realçar um pouco o lábio dela, dar uma corzinha, porque o lábio é muito pálido, quer tirar aquele aspecto de lábio da mesma cor da pele. O que você faria? Você faria contorno nessa cliente ou não faria contorno nessa cliente? Eu não faço contorno nessa cliente. Se o lábio não é perfeito, fazer o contorno só vai realçar ainda mais esse lábio, o que a cliente não quer. Porque se eu realçar, eu vou mostrar essas imperfeições. Então, eu posso dar uma cor para esse lábio, deixar ele avivado, deixar aquela cor bonita, sem precisar realçar o formato dele, sem precisar de contraste. Eu vou ter um lábio definido, mas eu não vou ter um lábio marcado. Essa é a diferença. Clientes com mais idade já, a pele mais madura, que já tem flacidez no rosto, as nossas vozinhas, eu amo atender senhorinhas. E a pele madura, conforme a nossa idade vai chegando, a nossa pele vai ficando mais acinzentada, a gente vai perdendo aquele rosado do lábio. E quanto mais acinzentada a nossa pele vai ficando e o lábio empalidecido, a gente vai ficando sem cor, vai ficando com aquela aparência, aquele aspecto mais doente, mais xoxinho, digamos assim. Então, fazer a micropigmentação nesse lábio vai realçar, vai dar uma vida, uma cor para aquele lábio ali, tá? Então, assim, não é porque é uma pessoa de pele madura que a gente não pode fazer micro. Ai, mas a pele madura, uma senhora, ela não vai querer fazer preenchimento e a pele dela já tá com flacidez. Como tá com flacidez, o bigodinho chinês já tá realçado, essa pele já tá caindo e o lábio tá caindo também. Normal, gente, isso acontece. E as senhorinhas nem todas são adeptas de botox, de preenchimento, de procedimentos faciais. Se for um caso desse, você vai deixar de atender ela, vai deixar de proporcionar para ela esse momento, de deixar ela mais bonita, mais confiante, se sentindo bem? Lógico que não. Fazendo um lábio sem marcação de contorno, aquele lábio mais suave, aquela micro mais suave, sem a borda marcada, você consegue atender esse público, você consegue atender essas clientes de pele mais madura que já tem um pouco de flacidez, sem realçar, sem marcar e demonstrar que o lábio tá caído, que tá com flacidez. As vantagens de vocês não fazerem contorno nesse tipo de lábio são enormes. Vocês têm várias possibilidades e a micropigmentação ela é personalizável. Então, pode fazer o contorno? Mas também não precisa fazer contorno em alguns momentos. Basta vocês cuidarem do formato do lábio, o limite e não ultrapassarem o limite do lábio, deixando aquela borda mais esfumadinha, mais levinha e fazendo menos o procedimento, levando menos o procedimento para as bordas, para que vocês tenham esse efeito esfumaçado ali. Eu vou demonstrar para vocês no flip chart, eu vou desenhar uma boquinha e vou fazer uma marcação de contorno e vou tentar demonstrar para vocês qual é a ideia desse efeito esmaecido e do porquê desse contraste. Então vamos lá, gente. Desenhei uma boquinha aqui para vocês verem, tá? Quando a gente trabalha nesse sentido, a gente vai deixar esse lábio com a borda mais suave, tá? Nós não vamos deixar aquela borda marcada. Se a gente começar trabalhando muito aqui no contorno e ficar marcando muito o contorno aqui, a gente vai fazer essa borda definida e vai realçar o formato desse lábio. Quando a gente trabalha esfumando, nessa posição que eu mostrei pra vocês, isso não vai acontecer, porque vocês vão começar aqui no centrinho e vocês vão suavizando para as bordas. Vocês começam no centro e vão suavizando para a borda, ó.
Vocês vão trazer cor para esse lábio, mas de uma forma muito mais suave. Conforme vocês vão diminuindo para a borda, a concentração maior de cor vai ficando aqui no centro, ó. E a bordinha vai ficando mais suave. Então, vocês conseguem realçar o lábio sem criar uma definição para ele, porque a borda fica com um contorno sem marcação. Sabe aquele movimento de girar do dermógrafo? Você vai girando mais e vai suavizando para a borda. E vai suavizando para a borda. Se vocês quiserem dar uma outra passada, em posição diferente, você chega na borda e você vai suavizando. Chega na borda e vai suavizando. Concentra mais no centro e dá um efeito de bordinha esfumada sem criar uma marcação nesse lábio. Então, você tem um esmaecido aqui na borda. Agora, se vocês trabalharem com contorno, sempre nesse movimento diagonal, só com o movimento diagonal, além de ficar mais difícil para vocês terem esse lábio preenchido de maneira uniforme, sem riscar, vocês vão ter sempre o contorno mais marcadinho, tá? Então, assim, mesmo que vocês trabalhem em posições diferentes, para não ter essa marcação, se vocês trabalham com contorno, fazendo o contorno e definindo, esse lábio sempre vai ter um contraste muito maior. Então, aqui um contorno definido e um contorno não definido faz com que a diferença daqui para cá e daqui para cá seja muito maior. Então, aqui eu tenho uma diferenciação muito mais nítida do que aqui. Aqui, principalmente se eu passar um pouquinho aqui da borda com esse esfumadinho, vim pontilhando ele bem de levinho aqui, o que vai acontecer? Eu não vou ter uma marcação, eu vou ter essa irregularidade aqui, porque eu tenho ausência de pigmento em alguns pontos. Do contrário aqui eu tenho uma linha limpa, aqui eu não tenho. A cor da pele da cliente aqui e o pigmento, eles vão se fundindo de maneira suave, é como se fizesse isso aqui, um entra um pouquinho no outro. Então, eu não tenho essa definição. Quando eu não tenho essa definição, eu não tenho um aumento de contraste, que é a diferença da cor daqui para cá. Isso faz com que, se alguma irregularidade no lábio existir, né, ele não vai ficar mostrando com tanta nitidez. Ele não vai ser tão fácil da gente enxergar a diferença daqui para cá. Por exemplo, aqui, vamos fazer esse lábio aqui um pouquinho mais maiorzinho aqui, só para vocês entenderem esse negócio da questão do contorno sem ser marcado e essa borda esfumadinha aqui. Vamos ver. Aqui o lábio tá, vamos dizer que esse lábio ele é mais fino aqui nessa parte aqui do que aqui. Quando eu não tenho esse contorno tão definido e essa região aqui tá esfumaçada, eu venho trabalhando do centro e deixando mais suave nas bordas, não vou conseguir perceber com tanta nitidez que essa borda, essa parte aqui do lábio, ela é mais fina do que a de lá. A de lá é um pouquinho mais grossinha e a de cá é um pouco mais fina. Eu não consigo ter a nitidez disso. Agora, digamos que a gente vai fazer a mesma coisa aqui, na parte superior. Uma borda limpa, retinho, um contorno feito aqui, qualquer diferença que tiver pro lado de cá, vocês vão perceber com muito mais facilidade do que nesse efeito aqui. Esse efeito de esfumado aqui na borda, onde eu consigo ver a cor da pele e o pigmento se fundindo de uma forma suave, não cria uma marcação e faz com que eu não consiga perceber irregularidades no lábio, principalmente de quem não quer fazer preenchimento, e lábios maduros, que já não estão mais com aquele formato perfeito, já tá com um pouco de flacidez, mas ainda assim quer dar uma cor e dar uma avivada.
Percebam como é interessante esse efeito esmaecido no lábio.